Graça e paz, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra. E hoje nós vamos estar fazendo a leitura do dia 25/12 de 2023. Aleluia, lendo o livro de Sofonias, lendo os seus capítulos 1, 2 e 3 e Apocalipse, capítulo 16. Nós vamos ver, aleluia, que este profeta anunciou o dia do Senhor, que traria juízo a Judá e às nações vizinhas. Este dia que haveria de vir seria de destruição para muitos, mas um pequeno remanescente, sempre fiel a Deus, sobreviveria para abençoar o mundo inteiro. Capítulo 1 de Sofonias. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Sofonias, no tempo em que Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cusi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto do rei Ezequias. O dia do juízo de Deus. O Senhor Deus diz: vou acabar com tudo que existe na terra. Isto é, as pessoas, os animais, as aves, os peixes. Eu vou castigar os maus. Acabarei completamente com os seres humanos. Castigarei o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. Farei desaparecer de Jerusalém o que ainda resta da adoração a Baal, e todos esquecerão o seu sacerdote que servia este Deus pagão. Acabarei com todos os que sobem ao terraço em cima das suas casas e ali adoram o sol e a lua e as estrelas. Acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim, o Senhor, e juro pelo meu nome, mas juro também pelo nome do Deus Moloque, destruirei todos os que se afastam de mim, que não procuram a minha ajuda e nem querem obedecer às minhas leis. Está chegando o dia em que o Senhor Deus vai julgar o seu povo. Portanto, calem-se todos na sua presença. Ele vai oferecer o seu povo como sacrifício. Já convidou os inimigos para ajudarem a fazer isso. O Senhor diz: naquele dia eu vou castigar as autoridades, os filhos do rei e todos os que seguem costumes pagãos. Castigarei também todos os que me adoram, como os pagãos adoram seus deuses, e aquele que enche o seu templo do seu Deus com presente que ajuntaram por meio do roubo e da violência. Naquele dia haverá grito de dor perto do portão dos peixes, na cidade de Jerusalém. Haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade, e nos montes se ouvirão gritos de desespero. Chorem também vocês que moram na cidade baixa, pois todos, aleluia, pois todos os comerciantes serão mortos. Naquele dia eu vou pegar as lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos, os que pensam assim: o Senhor Deus não vai fazer nada, não vai salvar e nem castigar. Por isso os bens deles serão roubados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão outras, mas não morarão nelas. Farão plantações de uva, mas não beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escura e pesada. Será um dia de sons de cornetas e gritos de batalha de soldados atacando as cidades cercadas de muralha e protegida por altas torres de vigia. O Senhor diz: farei cair tanta desgraça sobre as pessoas que elas andarão de um lado para outro, como se estivesse cega. Essa gente pecou contra mim, e por isso o seu sangue será derramado como água, e os seus corpos serão jogados fora como lixo. Naquele dia, nem prata e nem ouro os poderão salvar da ira de Deus, o Senhor. O fogo da sua ira furiosa destruirá o mundo inteiro. Ninguém escapará. Aleluia, pois Deus vai acabar de uma só vez com todos os moradores da terra.
capítulo 2 de Sofonias. Convite ao arrependimento. Pensem bem e tomem juízo, povo sem vergonha, antes que vocês sejam levados embora como a palha que desaparece num só dia, antes que a ira furiosa do Senhor Deus caia sobre vocês, antes que chegue o dia da ira do Senhor. Voltem para Deus, todos os humildes deste país, todos os que obedecem às leis de Deus. Faça o que é direito e seja humilde. Talvez assim vocês escapem do castigo do dia da ira do Senhor, o castigo das nações. A cidade de Gaza ficará deserta e Asquelon será abandonada. Os moradores de Asdod serão expulsos em menos de um dia. Os moradores de Ecrom serão levados embora como prisioneiros. Ai de vocês, Filisteu, que mora no litoral do mar Mediterrâneo. Aleluia. O Senhor Deus passou esta sentença contra vocês. Vou acabar com Canaã, sua terra. Todos os moradores serão mortos. O seu país no litoral vai virar pasto, onde haverá barracas para os pastores e currais para os rebanhos. Em Judá, as pessoas que não forem mortas ficarão com as terras do litoral. Aí elas cuidarão dos seus rebanhos e dormirão nas casas de Aquelon, pois o Senhor Deus vai lembrar do seu povo e o fará prosperar outra vez. O Senhor Todo-Poderoso diz: ouve, Moabitas e Amonitas zombarem. Ouvi os Amonitas e os Moabitas zombares do meu povo e o insultarem. Eles se gabaram que iam conquistar sua terra. Portanto, eu, Deus de Israel, juro pela minha vida que os países de Moabe e Amon vão ser destruídos como foram as cidades de Sodoma e Gomorra. As terras deles serão um deserto para sempre, ficarão cobertas de espinheiro e haverá poços de sal por toda parte. Os que zombarem do meu povo levarão embora tudo que pertence aos moabitas e os amonitas e ficarão com as terras deles. E assim que eles serão castigados, pois ficaram orgulhosos e insultaram o povo do Senhor Todo-Poderoso e se gabaram de que conquistaram. O Senhor os atacará de um modo terrível. Ele acabará com todos os deuses do mundo. Então todos os povos, cada um no seu próprio país, adorarão a Deus. O povo da Etiópia também será morto pela espada de Deus, o Senhor. Deus levantará a mão contra a Síria no norte. Ele destruirá aquele país. Acabará com a cidade de Nínive e a deixará sem moradores, como se fosse um deserto que não existe água. Rebanhos de ovelhas e outro tipo de animais selvagens descerão da cidade. Corujas pousarão nas ruínas, nas casas. Corujas pousarão nas ruínas das casas e pisarão nas janelas, e corvos soltarão gritos nas soleteiras das portas. Toda a madeira das casas será arrancada. Tudo isso vai acontecer com Nínive, a cidade orgulhosa que se gabava do seu poder, dizendo: não há outra cidade tão poderosa como eu. Ela vai virar um deserto, um lugar onde moram animais quem passar por perto vai ficar espantado e horrorizado ao ver tanta destruição. Capítulo 3 de Sofonias. O castigo e a salvação de Jerusalém. Ai de Jerusalém, cidade rebelde, cheia de corrupção, que persegue os seus moradores. Jerusalém não escuta o que o Senhor diz e nem quer que ele a corrija. Não confia no seu Deus e nem procura a sua ajuda. As suas autoridades são como leões que rugem, os juízes são como lobos ferozes que devoram tudo de uma vez, sem deixar nada para o dia seguinte. Os profetas são orgulhosos e enganadores, os sacerdotes e profetas são orgulhosos, profana o santuário e desobedece à lei de Deus. Mas o Senhor ainda está na cidade
e sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs sem falta ele manda fazer o que é direito, mas o que são maus continua na mesma e não se sentem envergonhados. O Senhor Deus diz: eu destruirei nações, arrasarei cidades e deixei em ruínas as torres de vigias e as ruas. As cidades estão desertas, não há mais ninguém morando nelas. Pensei assim: agora o meu povo vai me temer. Eles deixarão que eu corrija e não esquecerão as muitas vezes em que eu castigarei. Mas eles se esforçam ainda mais para fazer tudo o que é mal. Portanto, o Senhor Deus diz: espere o dia em que vou me levantar e acusar as nações. Decidirei reunir todas as nações, todos os reinos, a fim de castigá-la. Eles sentirão a minha ira, pois derramarei o meu furor sobre eles, e o mundo inteiro será destruído pelo fogo da minha ira. Então farei com que os povos parem de adorar ídolos e adorem somente a mim, o Senhor, e farei também com que todos me obedeçam com a mesma dedicação. E o meu povo que está espalhado pelas nações virá me oferecer sacrifício. Eles virão até dos lugares mais distantes da Etiópia. Naquele tempo, vocês, o meu povo, não vão sentir mais vergonha por causa das vezes que se revoltaram contra mim, pois eu farei desaparecer no meio de vocês todos os orgulhosos e vaidosos. Nunca mais vocês vão se sentir orgulhosos no meu Monte Santo. Deixarei em Jerusalém um povo humilde e ajuizado, que confia em mim. Os que souberam Os que sobraram do meu povo nunca mais farão maldades, não mentirão e nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. Hino de louvor, povo de Israel, cante louvores a Deus. Alegre-se, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus com todo o coração. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês, e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião, não desanime nem perca a coragem, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e nos salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhe dará nova vida. Ele cantará de alegria, como se faz num dia de festa. O Senhor Deus diz: eu afastarei a ameaça que está sobre vocês e os livrarei da desgraça quando chegar aquele dia. Castigarei aqueles que o perseguem, salvarei os aleijados e trarei de volta os que foram espalhados. Vocês foram envergonhados em toda parte, mas depois terão louvor e glória. Quando chegar aquele dia, eu os ajuntarei e os trarei de volta para o seu país. Farei com que prosperem de novo. Vocês serão famosos no mundo inteiro e todos os povos respeitarão. Eu, o Senhor, falei. Que nós encerra a leitura em Sofonias. Aleluia. Vamos para Apocalipse, capítulo 16. As taças da ira de Deus. Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, feridas abertas, terríveis e dolorosas apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro que havia adorado a sua imagem. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e eles viraram sangue. Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és
que és e que era. Os maus derramaram sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhe deste sangue para beber. Eles estão bebendo o que merecem. Aí ouvi uma voz que vinha do altar. A voz dizia: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas como fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estas pragas. Mas não se arrependeram dos seus pecados e nem louvaram a glória de Deus. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor. Por causa das suas dores e feridas, amaldiçoava Deus do céu, porém não abandonaram as coisas más que fazia. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou, a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi três espíritos imundos que pareciam rãs que saía da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que trazem milagres. Esses três espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de o ajudar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escute, eu venho como ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e nem ficar envergonhado em público. Depois, os espíritos se ajuntaram, os reis, no lugar em que em hebraico é chamado de Amagedon. E no último, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono no templo dizendo: Está feito. Houve relâmpagos, estrondo, trovões e um violento terremoto. Aleluia, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em três partes e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos, e as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuvas de pedra, pois era terrível. Essa foi a nossa leitura do dia 25/12 de 2023. Que Deus em Cristo vos abençoe através da sua palavra, em nome de Jesus.